E veio sobre mim a mão de quem? A mão de quem? Todas as vezes que você lê na Bíblia, no Velho Testamento, a mão do Senhor é a revelação da paz. Amém? Todas as vezes que você meditar e ouvir assim, veio escrito, ó, veio sobre mim a mão do Senhor. Ou seja, é a palavra do Senhor. É a revelar, é a dire. E veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em. Então se atente que a palavra de Deus primeiramente vai falar com o meu e com o teu espírito. Porque se a sua alma ouvir a palavra, ela vai contestar. Ela vai questionar. Quando a pessoa está almática, melindrosa, é porque ela não está no espírito. Então a alma faz paralisar o poder da paz. A pessoa almática, ela nos conecta. O Espírito Santo está investindo em mim e em você em todo o tempo. Mas ela está tão na alma, que mesmo Deus falando através da sua paz, ela não consegue receber, que aquela palavra é para ela e é para mudar a história dela. Então olha só, veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito. O espírito com E minúsculo é o meu e o teu espírito. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de quê? Um vale cheio de ossos. Próximo. Olha lá. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam o que os ossos? Estavam o quê? Imagine você tendo um sonho, uma visão dessa. O Senhor te leva num lugar, num vale. Você vai andar em volta do vale. Você olha, só osso. Mas o segredo é, quem que conduziu esse espírito? Quem que levou o Ezequiel até lá? Quem conduziu? Quem conduziu ele até lá, ao vale? Não, me ajuda a pregar. Quem conduziu? Não, vocês acabaram de ler. Quem conduziu? Senhor, quem te trouxe aqui? Quem te trouxe aqui? Então ele vai ter uma revelação para essa noite, para a tua vida. Olha só. Põe no 3. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, o quê? Senhor Jeová, o quê? Qual é a situação na sua vida que está parecendo ossos secos? O que é que você está enfrentando? Qual é a luta que você está atravessando? E não esqueça de uma palavra, diga palavra. Jesus sempre liberou uma palavra. No mundo tereis o quê? Mas tenha o quê? Como que eu vou ter bom ânimo distante da palavra? Não existe bom ânimo sem a palavra de Deus. O bom ânimo, ou seja, a fé em alta, a minha fé só está rompendo se eu estiver próximo, se eu estiver de posse, de dia e de noite, da palavra de quem? E quando eu estiver meditando, fala, Senhor, eu estou enfrentando, estou atravessando esse deserto, mas eu necessito de uma palavra. Porque se o Senhor me der uma palavra, por essa palavra eu manifestar a minha fé, essa história muda. Quem está entendendo? Por uma palavra, se o Senhor me der uma palavra, e nessa palavra eu aplicar a minha fé que o Senhor me deu, que ainda que seja a fé do tamanho de um grão de... Então ele não pede uma fé grande. Ele só pede que a fé é em exercício, em prática. Por isso que você vê muitas pessoas que falam muito e não vivem nada. Porque elas pensam que são crentes. Ou elas imaginam assim, que é o tanto falar, o tanto chorar, o tanto se lamentar, ou o tanto dizer que é cristão que vai mudar a história. Não é. Jesus falou, assim como eu ouço, eu executo, eu falo. Então todas as vezes que Jesus ouvia a direção do Espírito, ele trazia existência, ele se manifestava em cima daquela palavra. Primeiro milagre de Jesus. Maria chegou lá e falou assim, acabou o quê? Tinha acabado o quê? O que Jesus falou? Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha? Ou seja, eu ainda não recebi do meu pai uma pá? Eu ainda não recebi do meu pai uma diré? Eu não posso fazer nada se meu pai não falar comigo. O que Maria fez? Se afastou, olhou para os discípulos e falou assim, fazei tudo o que ele mandar. Então veja bem, o próprio Cristo
deixou relatado para mim e para você, que ele só se movia segundo uma palavra revelada pelo Espírito. E aqui Ezequiel foi levado ao vale. Ele precisava, diga assim, para que não haja dúvida. Diga assim, para que não haja dúvida. Repete assim para você mesmo, para que não haja dúvida. É Deus que está no controle da minha vida. Se assim eu permitir. Quem quer que ele fique no comando da tua vida? Tem uma palavra que ele me deu, que para que eu e você não tenha dúvida, que só acontece se Deus quiser. Não o que eu faço, quem eu sou, ou o que eu deixo de fazer, não. Só vai acontecer, só vai manifestar algo na minha e na tua vida, se for a vontade de quem? Deuteronômio, coloca para mim rapidamente, 32, 39. Deuteronômio 32, 39. Veja agora que eu, põe na NVI para mim. Olha lá. Vejo agora que eu sou o único. Eu mesmo, não há Deus além de. Olha lá. Eu faço morrer e faço o quê? Eu ferirei e eu. Ninguém é capaz de livrar-lhes do quê? Da onde? Então eu e você não podemos fazer, se não for a vontade de. Então já começa por aí. Não tente se mover em nada se você não tiver uma palavra de Deus. Não tente se mover se o Espírito Santo de Deus não testificar no seu o que é para você fazer. Não tente se mover fora da direção da palavra. Porque eu e você não podemos fazer nada se Deus não autorizar. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. Eu ferirei e curarei. Ninguém é capaz de livrar-nos do quê? Tudo está no controle de quem? Põe em 1 Samuel. Isso aqui é só para a gente testificar. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Olha lá. O Senhor tira a vida e a preserva. Ele faz descer a sepultura e dela faz o quê? Ele faz descer e ele também arranca da sepultura. Qual é a consciência que devemos ter? Ah, mas eu sou bonzinho. Você pode ser quem você quiser, ou quem você acha que você é. Mas só vai acontecer segundo a vontade de quem? Sai dessa. Fica com a palavra. Ah, mas isso e aquilo. Nem eu, nem você vamos se mover em nada na terra. Se não tiver uma palavra segundo a vontade de. Eu estou falando se mover e ver resultado. Porque nós somos chamados para gerar frutos. João 15. Eu e você fomos chamados, escolhido, não foi nós que escolhemos Jesus, mas foi Ele que nos escolheu. E Ele nos escolheu e nos nomeou para que eu e você possa dar frutos. Ou seja, é a videira e nós somos a vara. Então aquele que está ligado na videira verdade, ele vai dar fruto. Aqueles que estão ligados na videira verdadeira é impossível. Por quê? Porque se eu estou ligado na videira verdadeira, eu não se movo de mim mesmo. E Jesus ainda fala em João 15, assim como eu ouço, eu executo. Olha só, muitas vezes você está pensativo com muitas coisas. Você está aí com a mente em muitas coisas, só uma te basta. Ah, mas por que não vai isso? E está sempre arrumando defeito, problema, sempre, e nunca coloca um espelho, não olha para si mesmo, e principalmente para a tua vida espiritual. É onde muitos estão sendo roubados. Não que nós queremos impressionar os outros, ou fazemos e chamamos a atenção dos outros, não. É o que eu e você estamos fazendo diante de quem? De Deus. O que você está fazendo com o tempo de vida que Deus está te dando? Tem muitos que continuam proferindo o nome de Jesus, vai continuar rodando esse círculo. Não está produzindo bons, porque está cuidando de si. Não vai chegar a lugar? Não vai. Os meus filhos sofrem por falta de quê?
conhecer as escrituras, não é profeta, não é ministério, placa de igreja, é as escrituras. E tem intimidade com o Espírito, é Ele que muda a minha e a tua história. Olha só, o Senhor tira a vida e a preserva. Ele faz descer a sepultura e dela faz subir. Põe no próximo. O Senhor é quem dá pobreza e o quê? Ele humilha, mas também o quê? Eu profetizo que está chegando um tempo de exaltação aqui hoje. Tá, vamos ver se vocês creem na palavra. Eu profetizo que o Senhor está tirando pessoas da humilhação e está trazendo exaltação. Quantos creem na palavra? Foi a palavra que ele gerava no meu coração. Sou eu que faço todas as coisas. Para saber verdadeiramente onde está o meu e o teu coração. Olha só, é o Senhor quem dá a pobreza e a riqueza. Ah, mas o Senhor dá a pobreza. Claro, sem a sabedoria de Deus não podemos chegar a lugar. Vai andar com a escassez o tempo, porque não vai ter a estratégia, a sabedoria que vem do alto. Então olha só, é o Senhor que dá a pobreza e a riqueza. Ele humilha e exalta. Põe no próximo, filha. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o quê? Ergue quem? Não olha essa palavra somente como pobre referente financeiro, tá? Mas principalmente aquele pobre de é esse que Deus ama. Porque o pobre de espírito, ele necessita da presença do Espírito Santo em todo o tempo. Quem está entendendo? Se não me falha a memória, Mateus vai dizer: bem-aventurados pobres de porque é deles o que é? O reino de Deus. Então não olha o pobre aqui somente com o financeiro, mas o pobre de espírito. Rapidamente, quem quer ser pobre de espírito aqui? Alguns estão assim. Quem quer ser pobre de espírito? O pobre de espírito, ele está necessitado o tempo todo. E é isso que Deus ama. Diga assim: Deus ama quando eu e você dependemos dele para tudo. Se tem algo que quer agradar o coração do Senhor, não dê um passo, não se mova antes de esperar uma palavra dele. Seja um filho dependente. Vão te criticar, deixa falar o que quiser. Mas eu não vou me envolver segundo as línguas, segundo o pensamento e o coração de ninguém. Eu vou me envolver segundo a palavra rema que vem de Deus. O Senhor falou comigo? Não. Ah, falou com todo mundo, mas não falou comigo ainda. Então eu não vou me mover enquanto Ele não falar comigo. Porque o nascido do Espírito, ele é o quê? Mas o nascido de carne, ele segue o vento de todo mundo. Nascido da carne, falou aquilo, ele está fazendo. Falou ali, ele está fazendo. Nascido da carne nunca será espiritual. Aí que está o perigo. Senhor, mas eu te amo, eu oferto, eu dizimo, eu jejuo. Faz tudo, só não obedece a pá quando Deus fala. Faz tudo aquilo que agrada os homens, mas não consegue chamar a atenção do Espírito. E Ele te chamou, Ele nos chamou para ser cheio do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ou seja, não saia sem o revestimento, não saia fazendo sem eu autorizar. Quem está entendendo? Porque a partir da hora que sai para pôr a mão fora da direção do Senhor, já perdeu a batalha. Não perdeu a guerra, mas perdeu a batalha. Por falta de direito. Olha só. Levanta do pó o necessitado e do monte as cinzas ergue o pobre. Ele faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os fundamentos da terra são de quem? Sobre eles estabeleceu o quê? Sobre eles quem? Está ali, ó. Sobre eles quem? Ele estabeleceu o mundo. Põe na minha tradução. Sobre eles quem? Está ali. Viu como muitas vezes vocês abrem a Bíblia, vocês lêem, e vocês não pegam a revelação? Acabei de ler, mas eu li assim, ó. Qual é o alicerce que Deus estabeleceu o mundo? Sobre o quê? Levanta o pobre do pó. Desde o externo, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer
herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre o quê? O Senhor alicerçou a terra através do quê? Do quê? Da palavra. Os alicerces, os verdadeiros fundamentos, é através da palavra. Tudo que é feito sem a pá não perdura. É momentâneo. Não dá fruto. E ainda que dê fruto, é frutos imperfeitos, não é bons frutos. Tudo que é feito sem a palavra, fora da direção da palavra, vai te causar danos, trabalho, dor de cabeça. Mas tudo que eu e você faz, segundo a palavra que vem de, a primeira ferramenta que você vai ter que usar, não é a força do seu braço, é a fé. Porque quando vem uma palavra da parte de Deus, para que aquela palavra se cumpra, eu e você precisamos manifestar a fé. Eu creio nessa palavra, e por essa palavra eu vou aplicar a minha fé. E você pode. Quantos aqui creem em Jesus? Então, segundo a palavra, o que está escrito diz assim: os sinais seguirão a todos. Ah, não? Seguirão a quem? Quantos creem em Jesus? Então você pode pedir um sinal. Usa as ferramentas. Deixa de falar que você é espiritual. Para de falar e seja. Se manifeste como tal espiritual. Pede um sinal. Senhor, o Senhor me deu uma palavra sobre esta causa, e agora eu te peço um sinal, porque a minha fé já está preparada para se lançar segundo a sua palavra. O sinal não ficou claro? Pede um sinal de novo, porque Deus, Ele sempre confirma aquilo que Ele vai fazer na minha e na tua vida. Quem quer ficar cheio de Jesus aqui? Quem quer ouvir a voz do Senhor todo o tempo? Diga assim: o que eu faço para ouvir nitidamente a voz do Espírito Santo em todo o tempo? Fica menos com os homens e mais com Deus. Você passa mais o tempo com os homens, com os afazeres, e pouco com Deus. Quer ouvir a voz dele como? Passa mais tempo como Marta, preocupado com muitas, em vez de se dedicar a se separar a ele. Eu quero ouvir a voz de Deus, mas não se move. Não se move, não se separa, não se dedica. E para ficar com Deus é necessário renúncia, tá? Não é de qualquer jeito, não. Salmos, vai dizer, Salmos. Os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Já começa por aí. Já começa, Provérbios, né? Já começa por aí. De madrugada, então já está te pedindo o seu sono. Dá o seu sono para mim. Ah, não quer entregar nada e quer ser cheio de Jesus? Ah, não quer entregar nada e quer ouvir o Espírito? Não vai. Não vai. Já começa por aí. Os que de madrugada me buscam. Então o que ele já está pedindo? O sono. Dá esse momento de sono, de descanso para mim. E busca a minha pré. E eu vou falar com você. Ah não, mas quer ficar só comendo e giboiando e dizendo que é cheio do Espírito? Não é. Nunca vai ser. Se não tiver entrega. Apóstolo, eu só prego o que eu vivo e vivo o que eu prego. E eu só ando em cima de uma palavra do que eu vivo. Quem estava aqui na vigília de madrugada? Na última vigília que teve, levanta a mão. Quem estava aqui? Quem estava aqui bem no finalzinho, quando eu coloquei todos os pessoais de Mairinque aqui? Quem estava aqui? Levanta a mão. Estava aqui? Lembra que o Senhor me usou com uma revelação que alguém deles tinha contato com pessoas que servem outros deuses? Quem lembra? A irmã não se manifestou, que era o irmão dela? Deus mostrou, revelou a cor do carro. Sim ou não? Sim ou não, quem estava aqui? Ela caiu na hora que eu falei a cor do carro, chorando, em prantos. Deixa eu te falar. Ontem nós ganhamos a alma dele para Jesus. A revelação foi entregue de sexta para sábado, véspera de Santa Ceia. Eu nem vou me aprofundar, pois pede para cortar essa parte. A pessoa abandonou a família, a esposa e uma filha,
e casou com uma jovem, moça jovem. Só que praticante, viu? Não é igual uns crentes que dizem que é crente. Praticante. E aí quando o Senhor me revelou, o Senhor me mostrou para mim a cor do carro. E aí na hora que eu falei a cor do carro, a irmã dele caiu em prantos. Quem estava aqui? É verdade ou é mentira quem estava aqui? A senhora estava aqui, né, vó? E eu estava de costa. Já tinha acabado. Nós como chegamos 10 da noite, eu saí daqui 10h30 da manhã. Tinha acabado a oração, alguns de vocês que estavam aqui na vigília já tinham ido embora. E eu estava de costas, o Senhor falando com alguém que não me lembro. E o Senhor falou para mim, manda todos eles ficar de pé e é no meio deles. E de repente, a pessoa que estava ali, hoje é membro nova da nossa igreja Mairink, estava conversando justamente com o pastor. E Deus mandou liberar uma pá. E ele estava intercedendo. Por isso que eu digo, as pessoas têm a oportunidade de viver o sobrenatural, de receber uma palavra, mas fica na zona de com e quer ser cheia de Deus. Não vai ser nunca. Quando vem de Deus, a palavra não volta. Sabe qual é a ligação que eu entreguei para ela no sábado? Na direção do Espírito. Falei, irmã, Deus mandou entregar, está dando livramento. Eu só não falei tudo. Deus mostrou o capô do carro, me mostrou o carro. Só que eu não falei. O Senhor falou, só fala até aqui. Não fala mais. Diga assim, por quê? Porque eu vi o carro moído, amassado, destruído. Diga assim, por quê? Porque eu vi ele querendo se separar dessa moça. Para voltar com a família dele, para cuidar da filha dele. Só que o Senhor falou, essa parte não fale. Porque se ele me der ouvido, vou eu trabalhar. Terça-feira ela mandou uma mensagem para mim, apóstolo, meu irmão está desesperado, ele falou que precisa ir na igreja. E ele quer ir para a igreja, ele nunca pisou numa igreja. Eu falei assim, então Deus já está? Por causa que uma palavra foi liberada. Eu não falei para ninguém, ontem estávamos lá. Fomos para a igreja, ele estava lá. A metade do culto o Senhor me fez parar o culto. Porque desde o início do culto, enquanto eu pregava, ele estava inquieto. Sentado, mas eu via o espírito dele inquieto. Querendo se levantar para ir embora. Diga assim, por quê? Porque a palavra que ele recebeu ontem ia libertar ele. É só um breve testemunho de muitas coisas que acontecem. Ele aceitou Jesus ontem. E falou assim que da maneira que ele chegou, não era a mesma maneira que ele estava. Quando eu olhei para dentro dele, sabe quem eu vi que estava dentro dele? O Espírito Santo. Porque você só pode dar o que você... E onde ele recebeu foi cheio do Espírito Santo. Qual é a direção? Não julgue aquela alma. Não julgue, não aponte. Ore por ela. Mas peça que ela venha ter um encontro verdadeiramente com o G. E vai cuidar da tua família. Tudo por causa de uma palavra. Aí tem pessoas que estão dentro do poço, vendo que a água é limpa e está morrendo de sede. Por quê? Porque não dá ouvido à palavra. Olha só. Põe no 9. Os pés dos seus santos guardará. Porém os ímpios ficarão mudos. Na onde? Na onde? Quantos aqui é o santo do Senhor? Quantos aqui é o santo do Senhor? Então deixa eu liberar uma palavra para você que está. Diga assim, só de ouvir as palavras do Senhor, eu já estou limpo. Então se você está sendo limpo, você está sendo santificado. E olha o que acontece com você, ó. Os pés dos seus santos, ele guarda. Então ele está te dando um recado. Estou te guardando a partir de agora. Ele está te guardando, quem está entendendo? Só que olha a continuação. Porém, os ímpios, quem é os ímpios? Aquele que ouve, mas não dá é ímpio. Aquele que não se atenta para a palavra. Ele se preocupa com a cadeira, com o culto, com o data show, ele se preocupa com tudo.
menos com a palavra. Ímpio. A dracma perdida fora ou dentro de casa? Então tem muitas perdidas dentro de casa. Olha só. Porém os simples ficarão mudos nas trevas. Porque o homem não prevalecerá pelo quê? Pelo quê? Então o homem não vai vencer com o quê? Com a força. Não. Ele vai vencer segundo uma pá. Ah, Senhor, eu falo. Senhor, se é o Senhor, permita que eu vá. Venha. Antes dele andar sobre as águas, ele andou sobre o quê? A palavra de Jesus. E quando ele tirou os olhos da palavra e olhou para, ele afundou. Antes do físico se manifestar, quem se manifestou foi o Espírito, porque todos olharam e viram Jesus como um fã, como um fantasma. Mas ali houve a fé, diga assim, a fé na prática, ou praticando a fé. Se é mesmo o Senhor, permita que eu vá. Quem foi esse? Quem? De todos que estavam no barco, ninguém se lançou com fé. Mas ele falou assim, Jesus olhou e falou assim, vem. Ele saiu do, todos que praticam a fé saem do barco. Qual é o risco? Não saia do barco e olhe para, senão você vai afundar. Olha só, as revelações que o Espírito Santo está. Então ele não andou nas águas, primeiramente ele andou sobre a palavra de Jesus. Porque Jesus olhou e falou, vem. Você está andando sobre qual palavra? Quem é que está te influenciando? Quem que você está ouvindo? Quem está alimentando o teu espírito? Qual espírito você está dando ouvido? Não é, o homem não prevalecerá pela sua. Então pode aplicar força do jeito que você quiser. Se tiver a força, não tiver a palavra de, vai trabalhar em vão.